sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou a Clarice e esse é o último vídeo de 2022 aqui do canal. Esse ano tiveram vários quadros diferentes aqui no canal, o último quadro foi o Natal ao Redor do Mundo e para fechar o ano eu quis trazer uma receitinha que eu adoro, que é uma das minhas receitas preferidas de bacalhau, que é uma sugestão aí para você fazer na sua ceia de Ano Novo ou no almoço de Ano Novo, que é bacalhau ao gomissá. Essa é uma receita que a minha avó fazia pra mim, eu adorava, uma receita super fácil de fazer. E uma das maiores vantagens dessa receita é que ela rende bastante e também que ela fica perfeita para você requentar no dia seguinte. Porque como o bacalhau não vai ao forno, é tudo feito na panela, é uma mistura de batata e bacalhau, não corre o risco do bacalhau ficar seco quando você dá aquela requentada. A gente sabe que nesses dias sempre sobra comida, porque tem bastante coisa diferente para comer. Então é uma receita que eu acho assim perfeita, porque não dá muito trabalho, rende bastante e é uma opção diferente para você servir o bacalhau aí na sua casa, se você ainda não conhece essa receita. Então se você quer aprender a fazer essa receita de bacalhau, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! E o bacalhau ao gomissá é super fácil de fazer. A gente precisa basicamente da mesma quantidade de batata e bacalhau. Pode ser um pouquinho mais de bacalhau do que de batata. Aqui eu tenho 400 gramas de bacalhau. E aí eu uso esse bacalhau que já tá dessalgado e tal, compro as postas assim, porque eu acho mais fácil. E aqui eu tenho 400 gramas de batata. E essa quantidade serve muito bem de 2 a 3 porções. Mas se você quiser fazer para mais gente, é só você aumentar a quantidade de acordo com as suas necessidades. E aí a gente vai começar fazendo um processo que é semelhante ao do bolinho de bacalhau. A gente começa cozinhando as batatas. Quando a água das batatas ferver, na mesma água eu dou uma fervida no bacalhau ali, uns 4 minutinhos para o bacalhau cozinhar. Enquanto isso, eu também vou cozinhar os ovos que vão por cima. E aí eu faço um refogado também de cebola e alho na panela. Depois, quando as batatas estiverem cozidas e o bacalhau desfiado, a gente junta tudo na panela e faz um mexidão. Então ele fica um prato assim, que é o bacalhau misturado com a batata fica bem molinha. Não chega a virar um purê, a gente não precisa amassar, mas fica tudo misturado, eu acho que ele fica bem saboroso. E aí, diferente do bolinho de bacalhau, que a gente não quer que a batata absorva muita água. Aliás, se você não viu ainda o vídeo do bolinho de bacalhau aqui no canal, vou deixar o card aqui pra você, vai lá assistir depois. Mas no bolinho de bacalhau eu falei que a gente não queria que a batata absorvesse muita água, então que a gente cozinhava a batata com casca, a batata inteira. Mas aqui, como eu quero que a batata fique bem molinha, eu quero cozinhar mais rápido, eu vou descascar a batata, vou cortar ela em cubinhos e colocar na água pra ferver. E aí, quando a água estiver fervendo, eu adiciono o bacalhau, faço o mesmo processo. E aí, depois, eu junto no refogado. Então, é um prato bem simples mesmo, não tem segredo. E é super gostoso, então, aquela receitinha de bacalhau fácil e ótima e prática para você fazer no seu ano novo. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar deixando tudo preparado, então vou descascar as batatas, cortar em cubinhos, vou cortar também a cebola em rodelas. Você pode cortar em cubinhos, eu gosto de cortar em rodelas, fazer um refogado mais rústico, assim, com a cebola, os pedacinhos de cebola maiores. E aí eu vou também cortar o alho, vou colocar tudo para cozinhar, para tudo ficar pronto mais ou menos ali ao mesmo tempo e a gente otimizar os processos. Esse bacalhau, na verdade, ele é bem versátil e você pode, inclusive, colocar outras coisas no refogado. Então, é comum colocar também pimentão e o que você quiser. Aqui eu tô fazendo o mais básico, que é o que eu mais gosto, é só um refogado de cebola e alho. E é legal cortar a batata em cubinhos que fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, para eles cozinharem ao mesmo tempo. Mas não precisa ficar muito regular, porque a ideia, como eu falei, é que eles fiquem bem molinhos. E aí depois vai ficar um mexidão, não chega a virar um purê, né? Mas fica uma batata bem mais molinha misturada com bacalhau. Então não ficam tão aparentes os cubinhos em si, então você pode cortar mais rústico mesmo. Só tenta cortar do mesmo tamanho para eles cozinharem por igual e ficar tudo mais ou menos na mesma textura. E eu já falei várias vezes aqui no canal que sempre que a gente vai cozinhar batata, a gente coloca as batatas em água fria. A gente nunca coloca as batatas direto em água quente. Então vocês devem estar cansados de ouvir falar isso, mas é porque realmente se você coloca as batatas em água quente, às vezes elas ficam com uma textura meio estranha. Então eu falo isso porque eu às vezes sou uma pessoa um pouco
se eu colocar em água quente vai cozinhar mais rápido, porque você não tem que esperar a água esquentar. Mas o ideal é você esquentar a água naturalmente, ela vai esquentando aos poucos, porque dessa forma o cozimento fica mais uniforme das batatas. E eu vou aproveitar também e vou encher a panela para cozinhar os ovos. Para essa receita a gente quer que os ovos fiquem bem cozidos, com a gema mais durinha, então eles vão cozinhar por uns 10 minutos, 10 a 12 minutos. E aí eu vou aproveitar agora e já vou temperar aqui a água das batatas com sal. Depois o bacalhau vai entrar nessa água, como ele já é salgado, eu não vou temperar com sal, mas ele também vai absorver um pouco do sal dessa água. Então vou colocar sal aqui e vou colocar também uma folha de louro. Agora eu vou aproveitar e já vou temperar o bacalhau com pimenta do reino e depois eu vou cortar a cebola e o alho para o nosso refogado. E aí, como eu falei, eu gosto de cortar a cebola em rodelas, porque eu gosto que apareça, ou que a cebola apareça, né, no meio do bacalhau e da batata. Se você não gostar muito de cebola, você pode cortar ela em cubinhos, fazer um refogado em que ela desapareça mais. Eu gosto da cebola aparecendo, acho que dá um sabor a mais, uma textura a mais, mas aí é do seu gosto, senão você faz um refogado que ela desapareça ali no meio das batatas. Tudo pronto e agora é só esperar. Quando a água das batatas ferveu, eu adiciono o bacalhau, conto os 4 minutos, tiro e já desfio. E aí quando a água dos ovos ferveu, eu também conto 10 minutos para dar o tempo certinho deles ficarem no ponto que eu quero. E aí depois que eu tirar o bacalhau da água das batatas, eu já aproveito para começar o refogado e deixar ele bem apurado. A água das batatas já está fervendo e eu posso adicionar o bacalhau. O bacalhau é rapidinho, então eu vou tirar daqui, vou escorrer para depois a gente poder desfiar. E aí eu só pego 2 garfos e vou fazendo lascas com o bacalhau. Ele não precisa ficar desfiado tão fininho, ele pode ficar em lascas porque depois ele ainda vai para a frigideira de novo e aí ele vai desmanchar mais um pouquinho. Enquanto a batata termina de cozinhar, eu vou começar o refogado. Então eu vou adicionar azeite aqui na frigideira e aí vou entrar com a cebola e o alho. Já vou aproveitar para temperar a cebola com um pouco de sal. Enquanto a cebola está dourando, eu aproveito para checar a batata, que provavelmente já está no ponto certo. E olha, a batata já está bem molinha, então eu posso tirar e escorrer. Deixei as batatas escorrendo enquanto a cebola termina de ficar bem douradinha. Antes de adicionar o alho, eu vou aproveitar para tirar os ovos, porque já deram uns 10 minutos. E aí, para ser mais fácil de descascar, eu coloco os ovos em água fria. E aí eu também já vou aproveitar e cortar para a gente depois colocar por cima. A cebola e o alho estão bem douradinhos, eu posso juntar a batata e o bacalhau aqui na frigideira, só para eles darem aquela esquentada e a gente poder servir. E agora que já está tudo bem misturado, a batata e o bacalhau já esquentaram, eu posso colocar na forma onde a gente vai servir. Agora é só colocar os ovos por cima para decorar. E agora vão 2 coisas que são opcionais, mas que eu acho que ajudam a dar um sabor a mais e tornam o prato ainda mais bonito e colorido, que é azeitonas pretas e coentro. Sei que tem muita gente que não gosta de azeitona, não gosta de coentro, então se você não gostar, você pode simplesmente não colocar. Ou então você pode substituir por outras coisas, como eu falei, você pode colocar pimentão, verde, vermelho, amarelo, o que você quiser. Aqui são só ideias e aí você adapta aí com o seu gosto, com o que você tiver em casa. Mas eu gosto de colocar azeitonas pretas e coentro, então vou colocar e ajuda a dar um charme também no prato. E fica com aquela cara de bacalhau português.
E olha só que lindo esse prato de bacalhau. Perfeito para você servir na sua ceia de ano novo ou no almoço do dia 1º. É um prato super fácil de fazer, que rende bastante e o melhor, como eu falei, você pode requentar no dia seguinte, porque não vai ficar seco, vai ficar como novo. Então ele é perfeito. Espero que vocês tenham gostado dessa última receita do ano de 2022 aqui do Cozinha Sem Chefe. Muito obrigado a todos que seguem o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, me segue também lá no Instagram. E em 2023 vai ter muito mais novidades do Cozinha Sem Chefe, muito mais receitas, muito mais curiosidades culturais, dicas e cozinha e cultura para você. Desejo a todos um ótimo 2023 e é isso, beijo e nos vemos no próximo ano.